Olá a todas, todos e todos. Eu sou a professora Amanda Gomes Pereira, da Universidade Federal do Maranhão, e junto com a professora Tatiana Colazante, da Universidade Estadual do Paraná, nós vamos apresentar o trabalho Gêneros, Migrações e os Efeitos Geracionais, os que ficam e os que partem do interior do Maranhão. Esse trabalho é fruto de um projeto de extensão coordenado por mim e pela professora Tatiana, quando ela fazia parte da Universidade Federal do Maranhão, no campus de São Bernardo. Olá, eu vou trazer um pouquinho do contexto desse projeto, né? Esse projeto de extensão, ele começa na pandemia, né? Então ele tem como objetivo trazer um pouquinho mais de visibilidade ali desse interior, do interior do Maranhão. Quando a gente fala interior do interior, a gente está falando principalmente, né, dessa região de atuação ali da Universidade Federal do Maranhão, ali em São Bernardo, que fica a leste do Maranhão. A gente está falando também de Santana do Maranhão, que é o município onde a gente traz essa apresentação aqui desse projeto, né? E aí a gente tem aí um mapa, né, do Maranhão, onde a gente pode perceber que Santana do Maranhão é um município que está bem distante da capital São Luís, né, mais ou menos 300 quilômetros, e aí a gente busca, né, trazer essa visibilidade para alguns municípios próximos a São Bernardo, né, que é onde tem a Universidade Federal do Maranhão. E aí, nesse recorte do projeto que a gente traz aqui para vocês, a gente buscou, então, trazer os resultados de uma parceria com a Secretaria da Mulher do município, né? Nós fomos procuradas aí para trazer um pouquinho das narrativas, né? A história dessas mulheres, que são mulheres, né? Muitas em situação de vulnerabilidade social, né, até pelo contexto onde elas residem, né? Então, Santana do Maranhão é um município com baixo IDH, é um município onde a gente tem uma renda per capita aí girando em torno de 2 salários mínimos, né? Então, trazer um pouquinho da história dessas mulheres e também buscar entender de que forma que a gente, enquanto universidade, né, podemos ajudar a partir, né, dessas histórias, pensar em políticas públicas, trazendo empoderamento para essas mulheres, buscando entender ali suas dificuldades, e aí a gente traz como foco a migração, principalmente entendendo que é um contexto de vulnerabilidade, é um contexto onde as pessoas saem também para buscar melhores condições de vida, principalmente os homens, né, tanto os companheiros quanto os filhos dessas mulheres, e essas mulheres acabam muitas vezes ficando nesses municípios e acabam tendo que trazer alguma forma, né, de sobrevivência, né, seja a partir do seu trabalho artesanal, né, seja a partir de outros tipos, né, de saberes e fazeres. Então, a gente traz aqui nessa discussão um pouquinho, né, dessa dinâmica social e também esse olhar das mulheres sobre o seu cotidiano. Então, explicando um pouco mais, né, o Maranhão faz parte da Matopiba, Piba, que é uma região de avanço, né, da monocultura da soja, né, composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E essa região do leste maranhense é uma região que também tem esse avanço da monocultura, né? Então, muito desses trabalhos realizados por essas mulheres, ligados ao artesanato, mas não apenas, são trabalhos que garantem a subsistência dessas mulheres, mas também a permanência em seus territórios, né? A garantia desses territórios frente a esse avanço do agronegócio. Então, por isso que a gente fala de formas de resistência, de resistência, como resistir a esse contexto, né, de avanço do agronegócio no contexto de capitalismo periférico, em que a prefeitura é o órgão que mais possibilita o acesso ao emprego formal, né, e que quem não trabalha na prefeitura tem que criar formas inovadoras e criativas de conseguir manter o seu sustento, cuidado de si, mas também o cuidado dos seus familiares, né? Então, no caso em questão, né, o que a gente vê é que existem regiões que expulsam, né,
que expulsam pessoas, que são regiões em que há um deslocamento, né, para a busca de empregos melhores. E o Maranhão faz parte desse contexto, é o estado que mais, né, contribui para a migração de trabalho, e muitas vezes os trabalhos que as pessoas, né, que esses homens conseguem, são trabalhos ligados análogo ao tráfico, ao trabalho escravo. Então, o que a gente vê é que, além de tudo, né, se a gente tem essas regiões que expulsam, a gente tem as regiões que recebe essa população inserida nesse contexto de trabalho análogo ao escravo, né. Na nossa visita que a gente foi em períodos diferentes, e aí, falando metodologicamente, a gente chegou a entrevistar cerca de 10 mulheres. Aqui a gente vai falar mais detidamente de 2 mulheres, a dona Raquel, né, a Raquel, que é artesã, que faz tapetes para o Fruze, e a dona Maria Inês, né. No caso, a Raquel, ela é do povoado São João dos Teixeiras, e a dona Maria Inês é de um povoado que faz divisa com outro município, que é Santa Quitéria do Maranhão, que é o povoado cabeceira do Magu, né. Lembrando também, né, que quando a gente fala desses locais, desses povoados, né, como é falado pelos moradores da região do Baixo Parnaíba Maranhense, quando eles fazem referência à zona rural, por isso que a gente está falando do interior, não é apenas o interior do estado do Maranhão, mas é aquele interior que está ligado a esses espaços rurais, que muitas vezes são vistos como espaços de escassez, de falta, mas o que a gente quer mostrar é que, para além dessa perspectiva da falta e da escassez, ali também é um espaço de produção de memórias, de histórias, né, e de resistência, principalmente das mulheres maranhenses, né. No caso, né, a gente quer destacar, né, que essas cidades do interior fica difícil distinguir de fato o que é urbano e o que é rural, porque são alguns elementos do rural, eles estão presentes também na zona urbana, né, como a criação de animais, plantação voltada à subsistência. Então, a gente tem essa porosidade nessa divisão entre o que seria rural e urbano, né, e como é... E só para também ressaltar, né, a questão da migração, né, por esse espaço, né, nitidamente rural que nós temos ali no interior do Maranhão, é, ser um espaço principalmente de difícil acesso, né, literalmente, né, quando a gente faz esse percurso de São Bernardo, né, que é onde está a Universidade Federal do Maranhão, até chegar até esses povoados, fica nítido, né, a dificuldade dessas pessoas acessarem esses espaços onde elas têm o maior oferta, né, de bens e serviços, né, essas pessoas precisam sair de Santana para ir em outras cidades, e aí a gente vê as estradas extremamente precárias, né? Quando a gente pensa em termos de distância, São Bernardo a Santana dá praticamente 20 quilômetros, mas aí essas distâncias elas ficam ainda maiores quando a gente pensa na questão da infraestrutura, e aí essas pessoas acabam muitas vezes buscando melhores condições de vida, né, em cidades maiores, mas a gente também traz esse olhar, né, para aqueles que ficam, né, principalmente para aquelas que ficam, que são as mulheres, e que elas acabam, de certa forma, conseguindo ali sobreviver, é, com a ajuda também, né, das filhas, de familiares, e aí elas conseguem aí, resistir dentro dessas dificuldades, né. Então trata-se aí de um espaço de resistência, né, de resistências, como a gente coloca, e que também, tem muito ao que ser mostrado, né, principalmente aí quando a gente pensa nessas práticas, antepassadas, muitas práticas que nós vivenciamos ali as nossas saídas de campo, a gente percebe que tem acabado ao longo do tempo, né, essas práticas principalmente voltadas ao artesanato, e aí a gente tem então essa migração como uma forma também de tirar, né, essas pessoas ali desse lugar, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que as pessoas ali elas precisam
também se reinventarem e trazerem uma forma ali delas permanecerem nesse local que é muitas vezes destituído, de condições mínimas de sobrevivência, né, a questão de saneamento básico, a questão também de uma falta de um ensino superior, né, e outras dificuldades que essas pessoas enfrentam no dia a dia. Aí, no caso, a gente vai trazer o exemplo da dona Maria Inês, né, de 57 anos, parda, mãe de 4 filhos, sendo 3 mulheres e um homem. Ela narrou o processo de migração do seu filho mais novo, de 31 anos, né. Foi para diferentes cidades e regiões do país, né, em busca de melhores empregos. Ele é operador de máquinas que estão ligadas à questão do agrotóxico e pesticidas em plantações de soja. Ele já trabalhou em Balsas e Chapadinha, que são 2 municípios do Maranhão, e atualmente ele trabalha no estado do Mato Grosso, né? Ela é moradora da cabeceira do Magu, como eu falei, que é um povoado de divisa com Santa Quitéria, e que hoje ela fala, né, na sua fala, ela retratou que ela mora perto das 3 filhas, das outras 3 filhas, né? E que ela construiu uma cozinha bem grande para receber todas as filhas e genros no momento da refeição. E aí é interessante que a sua filha, uma das suas filhas, ela migrou durante um período para estudar, né, para cursar administração pública. Ela foi para Buriticupu, que é uma cidade do centro-sul do estado, e aí, enquanto ela morava lá, ela percebeu, o quanto que ali ela gastava muito para sobreviver e o quanto que ali também, por esses gastos, né, ela tinha uma dificuldade de acesso a determinados bens de subsistência, né, como frutas, verduras, e que ela apontou que, sim, né, no caso, onde ela morava com a mãe, né, que tem uma horta, ela tinha acesso a diversos produtos e ainda com qualidade muito maior. Então, nesse ponto, né, o que a gente quer colocar que esses deslocamentos ele ocorrem, né, individualmente, segundo algumas trajetórias, e que anunciam a tendência, como eu falei, de alguns locais de expulsão e outros de recepção, impactando as fronteiras e configurações entre as classes distintas de diferentes regiões. Então, no caso, a gente está falando de migrações, tentando mapear alguns impactos, né, tanto geracionais e nos modos de produção, que estão ligados a essas tentativas de permanência e rupturas, né, e a um modelo de econômico desenvolvimentista. Então, no caso, né, o nosso trabalho, ele está relacionado a uma análise das práticas, produtos e formas de obtenção de sustento para si e para sua família, que são empreendidas por mulheres residentes dos povoados e sede no município de Santana do Maranhão, como forma de permanência e de garantia de seus territórios de moradia, ligada a uma resistência frente ao crescimento de áreas destinadas ao agronegócio e à monocultura na região do Baixo Parnaíba Maranhense. E aí, no Assim caso, como a artesã Raquel também, né, que é apontada aí no texto sobre a prática do frufru, né, que é uma técnica aí onde ela consegue franzir ali os tecidos, né, e fazer um trabalho aí artesanal que garante ali o seu sustento, né? no caso, o seu sustento, o sustento de sua família. Então, ela contou que, devido ao fato de ter perdido seu emprego na prefeitura, como a gente falou, é o local, né, que garante o acesso ao emprego formal para várias mulheres. A partir disso, ela foi atrás, né, desse saber tradicional. Ela começou fazendo artesanato, né, muito influenciada pela mãe, que também era costureira, e aí ela foi aos poucos buscando formas de sobrevivência. Hoje ela consegue viver dos seus tapetes, né, dos tapetes crus, consegue participar de feiras na capital e em outras regiões do estado, e também consegue vender esses tapetes através da internet. Então, é interessante mostrar também o papel da internet, né, que consegue aproximar e criar um mercado para essas mulheres, que mesmo no interior do Maranhão, consegue ter acesso a outras mulheres e a suas próprias clientes, conseguindo, assim, se manter. Então, nesse caso, o que a gente quis mostrar é justamente isso, essas formas de resistência e o quanto que essas histórias contribuem também para se falar de uma memória do município, um município novo que surgiu a partir dos anos 90, né, que antes fazia parte de São Bernardo, então muito da trajetória dessas mulheres também está ligada a essa emancipação, ao anterior e depois a essa emancipação no município de Santana do Maranhão,
e suas histórias mostram como é possível resistir a esse avanço, né, do agronegócio e também garantir a permanência dos seus territórios e desenvolvendo a sua subsistência, a subsistência da sua família, o cuidado de si, mas também o cuidado dos outros. Então, é sobre isso o nosso projeto. Quero agradecer a parceria com a professora Tatiana e também agradecer a todos que tiveram interesse de saber um pouco mais do nosso projeto. Obrigada.